cantar dos talheres e o burburinho das conversas preenchiam o ambiente do restaurante de luxo, um palco onde fortunas eram exibidas e sonhos esmagados. Entre mesas de mogno polido e lustres de cristal, movia-se Ana, uma garçonete cuja dignidade valia mais que qualquer joia ali presente. Seus olhos cansados, mas cheios de uma luz teimosa, observavam o espetáculo da riqueza, enquanto suas mãos ágeis serviam pratos que ela jamais poderia pagar. Boa noite, ouvintes. Se a vida lhes parece um labirinto de injustiças, preparem-se. A história que lhes trago hoje não é um conto de fadas, mas um espelho da realidade, onde a crueldade se veste de seda e a resiliência de um uniforme manchado de café. Prestem atenção, pois cada palavra aqui é um convite à reflexão, um gatilho para a empatia e um lembrete de que a verdadeira riqueza reside onde menos se espera. Estão prontos para serem tocados, para sentirem a dor e a surpresa que esta narrativa reserva? Então, respirem fundo. Jornada começa agora. Não se enganem. Esta não é uma história sobre vingança, mas sobre a força silenciosa de um espírito inquebrantável. É sobre a humilhação que molda, a dor que ensina e a reviravolta que choca. E se há alguém que já sentiu o peso do desprezo, saiba que não estão sozinhos. Há uma comunidade de corações feridos, mas que se recusam a se curvar. Somos muitos, e nossa força reside na capacidade de nos levantarmos, mesmo quando o mundo tenta nos derrubar. Então, é hora de adentrarmos no brilho ofuscante de um mundo de privilégios, onde a arrogância é a moeda mais forte. Não há aplausos, não há reconhecimento, apenas a frieza do julgamento. Apaguem as distrações, se ainda as têm, e escutem. Estão começando os relatos de uma noite que mudará tudo, e eles não terminarão como vocês esperam. Ana tinha 25 anos, e a vida para ela era uma sucessão de turnos exaustivos e contas a pagar. Cada gorjeta era um sopro de alívio, cada sorriso forçado, uma máscara para a exaustão. Ela sonhava em ser escritora, em criar mundos onde a justiça prevalecia e os corações eram valorizados. Mas, por enquanto, sua realidade era o cheiro de comida requintada e o som de risadas vazias. Ela era invisível para a maioria, uma engrenagem no luxuoso maquinário daquele restaurante. Até que ele chegou. O Sr. Arthur Blackwood, um magnata da tecnologia, conhecido por sua fortuna colossal e sua arrogância ainda maior. Ele era a personificação do poder, um homem que acreditava que o dinheiro comprava tudo, inclusive o respeito. Seus olhos frios e calculistas varriam o salão, buscando algo para criticar, algo para humilhar. E naquela noite, o alvo seria Ana. Ana se aproximou da mesa de Blackwood com seu sorriso profissional. Ele a ignorou, falando ao telefone com uma voz alta e prepotente. Quando finalmente a atendeu, foi com um aceno de mão desdenhoso, como se ela fosse um mero objeto. Ele pediu o vinho mais caro da casa, e Ana, com a destreza de quem faz isso centenas de vezes ao dia, serviu-o com perfeição. Mas Blackwood não estava interessado na perfeição. Ele estava interessado em poder. Garçonete! Sua voz ecoou pelo salão, fazendo com que algumas cabeças se virassem. Ana se aproximou, o coração apertado. Este vinho... Ele fez uma pausa dramática, girando a taça. Está intragável. É uma afronta ao meu paladar. Você, claramente, não entende de vinhos finos. Ana sentiu o rubor subir ao rosto. Ela havia servido aquele vinho centenas de vezes, e nunca uma reclamação. Senhor, peço desculpas. Posso trazer outra garrafa? Blackwood riu, um som seco e cruel. Não, o problema não é a garrafa, é a sua incompetência. Você é apenas uma garçonete, afinal. O que você esperava? Que eu apreciasse um vinho servido por mãos tão... Ele fez um gesto vago, como se a sujeira estivesse em suas mãos. Comuns. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam em Ana,
que sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. A humilhação era pública, dolorosa. Ela queria gritar, queria fugir, mas a necessidade de manter o emprego a prendia ali. Sinto muito, senhor, ela conseguiu murmurar, a voz embargada. Blackwood sorriu, satisfeito com o efeito de suas palavras. Agora traga-me a conta e certifique-se de que eu não a veja novamente esta noite. Sua presença é desagradável. Ana se virou, os olhos marejados, e caminhou em direção ao balcão, sentindo os olhares de pena e curiosidade em suas costas. Ela entregou a conta a um colega, incapaz de olhar para Blackwood novamente. A noite parecia interminável, e a humilhação, uma ferida aberta em sua alma. Mas o que Blackwood não sabia, o que ninguém sabia, era que Ana tinha um segredo. Um segredo que mudaria o jogo, que transformaria a humilhação em triunfo e a arrogância em choque. Um segredo que seria revelado em breve e que faria o mundo de Arthur Blackwood desmoronar. E esse segredo, meus amigos, é o gatilho final, a reviravolta que vocês jamais esperariam. Preparem-se, pois o palco está montado para a revelação. A história de Ana não é apenas sobre uma garçonete humilhada, mas sobre a justiça que tarda, mas não falha. É sobre a força que nasce da dor e a surpresa que redefine tudo o que se acreditava ser verdade. E se há alguém que duvida do poder do destino, saiba que ele tem um senso de humor peculiar. E que a vida, por vezes, nos reserva reviravoltas que superam a mais fértil das imaginações. Acompanhem, pois o final está próximo, e ele será inesquecível. Ana chegou em casa, exausta e com a alma pesada. A humilhação ainda ardia em sua memória. Ela se jogou no sofá, as lágrimas finalmente escorrendo livremente. Mas, em meio à dor, uma chama de determinação se acendeu em seu peito. Ela não seria definida por aquele momento. Ela seria definida por sua resposta a ele. Ela pegou seu laptop e abriu um arquivo, um manuscrito que ela vinha trabalhando por anos, sua fuga, seu refúgio, seu sonho. Era um romance, uma história de superação, de amor e de justiça. Naquela noite, ela decidiu que era hora de o mundo conhecer sua história. Ela passou as semanas seguintes imersa em seu manuscrito, revisando, polindo, dando vida aos seus personagens. Cada palavra era um ato de resistência, cada frase, um grito de liberdade. Ela enviou o romance para algumas editoras sem muita esperança, acostumada à rejeição. Mas, para sua surpresa, uma delas respondeu. E não apenas respondeu, mas ofereceu um contrato. Um contrato que mudaria sua vida para sempre. O livro de Ana foi um sucesso estrondoso. Uma história de uma jovem que, apesar das adversidades, encontra sua voz e seu lugar no mundo. O romance tocou milhões de corações, e Ana, a garçonete invisível, se tornou uma autora best-seller, uma voz para os oprimidos, um símbolo de esperança. Ela foi convidada para entrevistas, palestras, eventos literários. Sua vida havia mudado, mas ela nunca esqueceu de onde veio, nem a humilhação que a impulsionou. Meses depois, Ana estava em um evento de gala, um lançamento de seu novo livro. Ela estava deslumbrante, vestindo um vestido elegante, cercada por admiradores e jornalistas. De repente, seus olhos encontraram os dele. Arthur Blackwood. Ele estava em um canto do salão, sozinho, com uma expressão de surpresa e talvez um toque de inveja. Ele a reconheceu. O choque em seu rosto era evidente. A garçonete que ele havia humilhado publicamente era agora a estrela da noite. Ana se aproximou dele, um sorriso gentil em seus lábios. Sr. Blackwood, ela disse a voz calma e confiante. É um prazer vê-lo novamente. Espero que esteja apreciando a noite. Ele gaguejou sem palavras. Ana, eu não sabia. Ela o interrompeu, ainda sorrindo. Não se preocupe. A vida tem suas reviravoltas, não é mesmo?
E às vezes, as pessoas que menos esperamos são as que mais nos surpreendem. Eu aprendi muito com aquela noite, Sr. Blackwood. Aprendi que a verdadeira dignidade não pode ser comprada, nem humilhada. E que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de se levantar, de criar, de inspirar. Blackwood a olhou, seus olhos agora cheios de um respeito relutante. Ele havia subestimado Ana e a vida havia lhe dado uma lição. Eu sinto muito, Ana. Eu fui um tolo. Ela apenas assentiu, sem rancor. Todos nós cometemos erros, Sr. Blackwood. O importante é aprender com eles. Ela se virou, deixando-o ali, sozinho com seus pensamentos, enquanto ela caminhava em direção à multidão que a aguardava. Uma mulher que havia transformado a humilhação em triunfo e a dor em inspiração. E o final surpreendente, meus amigos, é que a verdadeira vitória não foi a humilhação de Blackwood, mas a redenção de Ana, a prova de que a luz sempre encontra um caminho, mesmo nas sombras mais profundas, e que a esperança é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar a mais dolorosa das experiências em um novo começo, um novo amanhecer, uma nova vida. O eco daquela noite no restaurante jamais se apagaria da memória de Ana, não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que a lembrava de sua força. A cada autógrafo, a cada palestra, a cada novo leitor que se emocionava com sua história, Ana sentia a validação de sua jornada. Ela não buscava vingança, mas justiça. E a justiça havia chegado na forma de reconhecimento de voz, de um propósito que transcendia o balcão de um restaurante. Sua vida era agora um testemunho vivo de que a dignidade não se compra, não se vende e jamais se humilha. Eu, o narrador, observei a ascensão de Ana com uma satisfação silenciosa. Ela era a prova de que, mesmo nos palcos mais improváveis, a grandeza pode florescer. Sua história se tornou um farol para muitos, um lembrete de que a adversidade não é um fim, mas um catalisador. O brilho de seus olhos, antes cansados, agora irradiava uma luz que inspirava, que acendia a chama da esperança em corações que, como o dela, haviam conhecido a humilhação. E essa luz, meus amigos, era mais valiosa que qualquer fortuna. Arthur. Blackwood, por outro lado, viu seu império de arrogância desmoronar. A lição que Ana lhe deu, embora silenciosa, ressoou em cada um de seus negócios, em cada uma de suas relações. O escândalo daquela noite no restaurante, embora não público, o perseguiu, um fantasma de sua própria crueldade. Seus investimentos começaram a falhar, seus parceiros o abandonaram, e a solidão, antes uma escolha, tornou-se sua única companhia. Ele havia humilhado uma mulher, e a vida, com sua ironia peculiar, o humilhou de volta, de uma forma que o dinheiro jamais poderia consertar. Ana usou sua plataforma para defender causas sociais, para apoiar jovens talentos, para construir um mundo onde a dignidade fosse um direito, não um privilégio. Ela fundou uma organização que oferecia bolsas de estudo para jovens de baixa renda que sonhavam em ser escritores, em criar suas próprias histórias, em encontrar suas próprias vozes. Ela se tornou uma mentora, uma inspiração, uma força para o bem. Sua riqueza era medida em dinheiro, mas em vidas transformadas, em corações tocados, em esperanças reacendidas. E o final surpreendente não foi a queda de Blackwood, nem a ascensão de Ana. Foi a transformação silenciosa que ocorreu em ambos. Blackwood, em sua ruína, encontrou uma humildade que o dinheiro jamais lhe compraria. Ele começou a trabalhar como voluntário em abrigos, a ajudar os menos afortunados, a tentar, à sua maneira, redimir-se. Ana, em seu triunfo, nunca se esqueceu da dor e usou sua experiência para construir pontes, para curar feridas, para espalhar a compaixão. A humilhação que os uniu,
os transformou, cada um à sua maneira, em seres humanos melhores. E eu, o narrador, continuarei a contar as histórias da humanidade, as histórias de suas lutas e suas vitórias, de suas quedas e suas ascensões. Porque no final, são as histórias que nos definem, que nos conectam, que nos lembram de quem somos e do que somos capazes. E a história de Anna e Arthur Blackwood é uma das mais poderosas, um lembrete eterno de que mesmo nas profundezas da humilhação, a luz da esperança nunca se apaga e que a verdadeira vitória reside em nossa capacidade de perdoar, de crescer e de nos conectar com o divino que reside em cada um de nós e em tudo ao nosso redor. E que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro, um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita. E essa esperança, meus amigos, é o verdadeiro legado de Anna, a garçonete que se tornou uma lenda e que nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de perdoar e de inspirar, garantindo que a humanidade nunca mais se perdesse na escuridão e que o futuro fosse sempre um farol de possibilidades infinitas, um testemunho eterno do poder da luz e da esperança, um convite para que cada um de nós se torne um guardião da luz em seu próprio caminho, um farol de esperança para as gerações futuras, um eco da verdade que ressoa através do tempo e do espaço, e que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro, um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita. E essa esperança, meus amigos, é o verdadeiro legado de Anna, a garçonete que se tornou uma lenda e que nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de perdoar e de inspirar, garantindo que a humanidade nunca mais se perdesse na escuridão e que o futuro fosse sempre um farol de possibilidades infinitas, um testemunho eterno do poder da luz e da esperança. Um convite para que cada um de nós se torne um guardião da luz em seu próprio caminho, um farol de esperança para as gerações futuras, um eco da verdade que ressoa através do tempo e do espaço. O restaurante, um santuário de opulência, era um mundo à parte. As paredes, forradas de veludo carmesim, absorviam os segredos, sussurrados entre goles de champanhe. O ar, impregnado com o aroma de trufas e ambição, era pesado, quase sufocante. Anna, com seu uniforme impecável, movia-se por esse cenário como uma dançarina em um palco que não lhe pertencia. Cada sorriso, cada gesto era uma performance cuidadosamente ensaiada, uma máscara para a exaustão que pesava em seus ombros. Seus sapatos gastos e silenciosos eram a única coisa que a conectava à sua realidade, ao chão frio e duro que a esperava do lado de fora, daquelas portas douradas. Ela observava os rostos dos clientes, rostos que exibiam o tédio da riqueza, a indiferença de quem nunca conheceu a necessidade. Eles falavam de iates e ilhas particulares, de aquisições e fusões, enquanto Anna pensava no aluguel atrasado, na conta de luz que venceria em breve. A distância entre seus mundos era um abismo e ela, uma equilibrista em uma corda bamba, tentando não cair no desespero. Seus sonhos de ser escritora pareciam uma fantasia distante, um luxo que ela não podia se permitir. Mas mesmo na penumbra de sua realidade, uma centelha de esperança teimava em brilhar. Uma pequena chama que a impedia de se render à escuridão. Arthur Blackwood não era apenas rico, ele era um predador. Sua fortuna, construída sobre os escombros de concorrentes e a exploração de mentes brilhantes, era um monumento à sua própria ganância. Ele se alimentava do medo e da admiração dos outros,
e sua arrogância era uma armadura que o protegia de qualquer vestígio de humanidade. Seus olhos, como fragmentos de gelo, não viam pessoas, mas peões em seu tabuleiro de xadrez, peças a serem movidas, sacrificadas, descartadas. E naquela noite ele havia escolhido sua próxima vítima, um alvo fácil para seu esporte cruel. Quando Ana se aproximou, ele a mediu de cima a baixo, um sorriso de desdém se formando em seus lábios. Ele a viu não como uma pessoa, mas como um símbolo de tudo o que ele desprezava: a fraqueza, a subserviência, a pobreza. A humilhação Não foi um ato que se impulsivo, mas um ritual calculado, uma demonstração de poder para a plateia silenciosa do restaurante. Cada palavra, cada gesto foi projetado para ferir, para esmagar, para reafirmar sua superioridade. E por um momento ele conseguiu. As lágrimas nos olhos de Ana foram seu troféu, a prova de sua vitória. Mas ele não contava com a força silenciosa que se escondia por trás daquele uniforme, a resiliência de uma alma que se recusava a ser quebrada. O tempo para Ana parecia ter parado naquela noite. Cada minuto no restaurante era uma eternidade de olhares curiosos e sussurros abafados. Ela sentia o peso da humilhação em cada fibra de seu ser, mas se recusava a desabar. A imagem de Blackwood, com seu sorriso cruel e seus olhos frios, gravou-se em sua mente, não como um tormento, mas como um catalisador. Ela não sabia como, mas sabia que aquela noite não seria o fim, mas o começo de algo. A chama de sua determinação, antes pequena e vacilante, agora ardia com uma intensidade feroz, iluminando o caminho para um futuro que ela ainda não conseguia enxergar, mas que ela sabia que existia. Em casa, a solidão era sua única companhia. O apartamento pequeno e simples, um contraste gritante com o luxo do restaurante, era seu santuário. Ali, entre as páginas de seu manuscrito, ela encontrava consolo e força. Cada palavra escrita era um tijolo na construção de seu novo mundo, um mundo onde ela era a protagonista, a heroína de sua própria história. Ela escrevia sobre a dor, sobre a injustiça, mas também sobre a resiliência, sobre a capacidade humana de se reerguer das cinzas. Seu romance era um grito de esperança, uma melodia de superação, um hino à dignidade. Ela não escrevia para ser famosa, mas para ser ouvida, para dar voz aos que, como ela, haviam sido silenciados. E, sem saber, ela estava prestes a tocar milhões de corações. O processo de publicação foi uma montanha russa de emoções. Rejeições, dúvidas, momentos de desespero. Mas Ana, a sua determinação, a sua fé em sua história. E então, a resposta. Um e-mail simples, mas que mudaria sua vida para sempre. Uma editora, pequena mas visionária, havia visto o brilho em suas palavras, a alma em sua narrativa. O contrato, um pedágio para um novo mundo, era a prova de que seus sonhos não eram apenas fantasias, mas possibilidades reais, tangíveis. Ela chorou, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de uma alegria que parecia grande demais para caber em seu pequeno apartamento. O lançamento do livro foi um evento modesto, mas significativo. Amigos, familiares, alguns críticos curiosos. Mas a história de Ana tinha uma força própria, uma ressonância que transcendia as páginas. O boca a boca se espalhou, as resenhas foram elogiosas, e o livro, como um incêndio incontrolável, conquistou o coração do público. Ana, a garçonete invisível, se tornou um fenômeno literário, uma voz para uma geração, um símbolo de que a verdadeira arte nasce da alma, não da fortuna. Ela foi convidada para programas de TV, entrevistas em rádio, eventos literários em todo o país. Sua vida havia mudado, mas ela nunca esqueceu a garçonete que um dia foi, nem a humilhação que a impulsionou a voar.
Ela carregava suas cicatrizes com orgulho, como medalhas de honra, lembretes de sua jornada, de sua força, de sua dignidade inquebrantável. O destino, com sua ironia peculiar, orquestrou o reencontro. Meses após a humilhação, Ana estava no auge de sua carreira literária, um farol de inspiração para milhões. O lançamento de seu novo livro era um evento de gala, um mar de rostos famosos e flashes de câmeras. Ela, antes invisível, agora era o centro das atenções, uma borboleta que emergiu de seu casulo, deslumbrante e confiante. E, em meio à multidão, ele estava lá. Arthur Blackwood. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora exibiam uma mistura de surpresa e um respeito relutante. O choque em seu rosto era um espetáculo para Ana, uma doce vingança que não precisava de palavras. Ela se aproximou dele, um sorriso gentil em seus lábios, a voz calma e confiante. Sr. Blackwood, ela disse, o nome soando estranho em sua boca, como um eco de um passado distante. É um prazer vê-lo novamente. Espero que esteja apreciando a noite. Ele gaguejou sem palavras, a máscara de sua arrogância desmoronando. Ana, eu não sabia... Ela o interrompeu, ainda sorrindo, a compaixão em seus olhos. Não se preocupe. A vida tem suas reviravoltas, não é mesmo? E às vezes, as pessoas que menos esperamos são as que mais nos surpreendem. Eu aprendi muito com aquela noite, Sr. Blackwood. Aprendi que a verdadeira dignidade não pode ser comprada, nem humilhada. E que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de se levantar, de criar, de inspirar. Ele a olhou, seus olhos agora cheios de um respeito relutante. Ele havia subestimado Ana, e a vida havia lhe dado uma lição. Eu sinto muito, Ana. Eu fui um tolo. Ela apenas assentiu, sem rancor. Todos nós cometemos erros, Sr. Blackwood. O importante é aprender com eles. Ela se virou, deixando-o ali, sozinho com seus pensamentos, enquanto ela caminhava em direção à multidão que a aguardava. Uma mulher que havia transformado a humilhação em triunfo e a dor em inspiração. E o final surpreendente, meus amigos, é que a verdadeira vitória não foi a humilhação de Blackwood, mas a redenção de Ana. A prova de que a luz sempre encontra um caminho, mesmo nas sombras mais profundas, e que a esperança é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar a mais dolorosa das experiências em um novo começo, um novo amanhecer, uma nova vida. O eco daquela noite no restaurante jamais se apagaria da memória de Ana. Não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que a lembrava de sua força. A cada autógrafo, a cada palestra, a cada novo leitor que se emocionava com sua história, Ana sentia a validação de sua jornada. Ela não buscava vingança, mas justiça, e a justiça havia chegado na forma de reconhecimento, de voz, de um propósito que transcendia o balcão de um restaurante. Sua vida era agora um testemunho vivo de que a dignidade não se compra, não se vende e jamais se humilha. Eu, o narrador, observei a ascensão de Ana com uma satisfação silenciosa. Ela era a prova de que, mesmo nos palcos mais improváveis, a grandeza pode florescer. Sua história se tornou um farol para muitos, um lembrete de que a adversidade não é um fim, mas um catalisador. O brilho de seus olhos, antes cansados, agora irradiava uma luz que inspirava, que acendia a chama da esperança em corações que, como o dela, haviam conhecido a humilhação. E essa luz, meus amigos, era mais valiosa que qualquer fortuna. Arthur Blackwood, por outro lado, viu seu império de arrogância desmoronar. A lição que Ana lhe deu, embora silenciosa, ressoou em cada um de seus negócios, em cada uma de suas relações. O escândalo daquela noite no restaurante, embora não público, o perseguiu, um fantasma de sua própria crueldade.
Seus investimentos começaram a falhar, seus parceiros o abandonaram, e a solidão, antes uma escolha, tornou-se sua única companhia. Ele havia humilhado uma mulher, e a vida, com sua ironia peculiar, o humilhou de volta, de uma forma que o dinheiro jamais poderia consertar. Ana usou sua plataforma para defender causas sociais, para apoiar jovens talentos, para construir um mundo onde a dignidade fosse um direito, não um privilégio. Ela fundou uma organização que oferecia bolsas de estudo para jovens de baixa renda que sonhavam em ser escritores, em criar suas próprias histórias, em encontrar suas próprias vozes. Ela se tornou uma mentora, uma inspiração, uma força para o bem. Sua riqueza não era medida em dinheiro, mas em vidas transformadas, em corações tocados, em esperanças reacendidas. E o final surpreendente não foi a queda de Blackwood, nem a ascensão de Ana. Foi a transformação silenciosa que ocorreu em ambos. Blackwood, em sua ruína, encontrou uma humildade que o dinheiro jamais lhe compraria. Ele começou a trabalhar como voluntário em abrigos, a ajudar os menos afortunados, a tentar, à sua maneira, redimir-se. Ana, em seu triunfo, nunca se esqueceu da dor e usou sua experiência para construir pontes, para curar feridas, para espalhar a compaixão. A humilhação que os uniu os transformou, cada um à sua maneira, em seres humanos melhores. E eu, o narrador, continuarei a contar as histórias da humanidade, as histórias de suas lutas e suas vitórias, de suas quedas e suas ascensões. Porque no final são as histórias que nos definem, que nos conectam, que nos lembram de quem somos e do que somos capazes. E a história de Ana e Arthur Blackwood é uma das mais poderosas, um lembrete eterno de que, mesmo nas profundezas da humilhação, a luz da esperança nunca se apaga e que a verdadeira vitória reside em nossa capacidade de perdoar, de crescer e de nos conectar com o divino que reside em cada um de nós e em tudo ao nosso redor. E que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro, um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita. E essa esperança, meus amigos, é o verdadeiro legado de Ana, a garçonete que se tornou uma lenda e que nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de perdoar e de inspirar, garantindo que a humanidade nunca mais se perdesse na escuridão e que o futuro fosse sempre um farol de possibilidades infinitas, um testemunho eterno do poder da luz e da esperança. Um convite para que cada um de nós se torne um guardião da luz em seu próprio caminho. Um farol de esperança para as gerações futuras. Um eco da verdade que ressoa através do tempo e do espaço. E que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro. Um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita. Essa esperança, meus amigos, é o verdadeiro legado de Ana, a garçonete que se tornou uma lenda e que nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de perdoar e de inspirar, garantindo que a humanidade nunca mais se perdesse na escuridão e que o futuro fosse sempre um farol de possibilidades infinitas, um testemunho eterno do poder da luz e da esperança, um convite para que cada um de nós se torne um guardião da luz em seu próprio caminho, um farol de esperança para as gerações futuras, um eco da verdade que ressoa através do tempo e do espaço. O tempo voou, e a vida de Ana se transformou em um turbilhão de compromissos e reconhecimento. Ela viajou o mundo, palestrando em universidades, participando de feiras literárias, sempre com a mesma humildade e paixão que a caracterizavam.
Sua história se tornou um fenômeno global, traduzida para dezenas de idiomas, inspirando milhões de pessoas a perseguirem seus sonhos, a não se deixarem abater pelas adversidades. Se tornou uma voz para os sem voz, uma defensora dos oprimidos, uma prova viva de que a arte pode sim mudar o mundo. Mas, em meio a todo o sucesso, Ana nunca se esqueceu de suas raízes, da garçonete que um dia foi e da humilhação que a impulsionou a voar. Ela usava sua plataforma para defender causas sociais, para apoiar jovens talentos, para construir um mundo onde a dignidade fosse um direito, não um privilégio. Ela fundou uma organização que oferecia bolsas de estudo para jovens de baixa renda que sonhavam em ser escritores, em criar suas próprias histórias, em encontrar suas próprias vozes. Ela se tornou uma mentora, uma inspiração, uma força para o bem. Sua riqueza não era medida em dinheiro, mas em vidas transformadas, em corações tocados, em esperanças reacendidas. Arthur Blackwood, por outro lado, viu seu império de arrogância desmoronar. A lição que Ana lhe deu, embora silenciosa, ressoou em cada um de seus negócios, em cada uma de suas relações. O escândalo daquela noite, no restaurante, embora não público, o perseguiu, um fantasma de sua própria crueldade. Seus investimentos começaram a falhar, seus parceiros o abandonaram, e a solidão, antes uma escolha, tornou-se sua única companhia. Ele havia humilhado uma mulher, e a vida, com sua ironia peculiar, o humilhou de volta de uma forma que o dinheiro jamais poderia consertar. Ele se viu sozinho, sem amigos, sem poder, sem nada além de sua fortuna, que agora parecia vazia e sem sentido. A arrogância que o definia havia se transformado em arrependimento, e o desprezo em uma profunda e dolorosa humildade. Ele tentou se reconectar com as pessoas que havia ferido, mas a maioria o rejeitou, incapaz de perdoar a crueldade que ele havia demonstrado. Ele estava preso em sua própria prisão de arrependimento, um prisioneiro de suas próprias ações. Mas o destino, com sua capacidade de surpreender, ainda tinha uma carta na manga. Anos se passaram. Ana continuava sua jornada de sucesso e impacto, enquanto Blackwood vivia uma vida reclusa, atormentado por seus erros. Um dia, Ana recebeu um convite inusitado. Era de uma pequena fundação de caridade, pedindo sua presença em um evento beneficente. Ela aceitou, sempre disposta a ajudar. Ao chegar ao local, um abrigo para moradores de rua, ela se deparou com uma cena que a chocou. Arthur Blackwood, com roupas simples e um semblante cansado, servia refeições aos necessitados. Ele a viu e seus olhos se arregalaram em surpresa. Ele não esperava vê-la ali. Ana aproximou e um silêncio constrangedor pairou no ar. "Sr. Blackwood", ela disse, a voz suave, sem qualquer traço de julgamento. "O que o traz aqui?" Ele hesitou, os olhos baixos. Eu estou tentando fazer a diferença, Ana. Tentando consertar os erros do passado. Eu perdi tudo, mas encontrei um propósito aqui. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se dá. Ana o observou e viu uma sinceridade em seus olhos que nunca havia visto antes. Ele havia mudado. A arrogância havia sido substituída por uma humildade genuína e o desprezo por uma compaixão recém-descoberta. Ela estendeu a mão e ele a apertou, um gesto de reconciliação que valia mais que qualquer fortuna. "Fico feliz em ver isso, Sr. Blackwood", ela disse, um sorriso verdadeiro em seus lábios. "A vida sempre nos dá uma segunda chance, não é mesmo? E o final surpreendente, meus amigos, não foi a queda de Blackwood, nem a ascensão de Ana. Foi a transformação silenciosa que ocorreu em ambos. Blackwood, em sua ruína, encontrou uma humildade que o dinheiro jamais lhe compraria. Ele começou a trabalhar como voluntário em abrigos, a ajudar os menos afortunados, a tentar, à sua maneira, redimir-se. Ana, em seu triunfo, nunca se esqueceu da dor,
e usou sua experiência para construir pontes, para curar feridas, para espalhar a compaixão. A humilhação que os uniu os transformou, cada um à sua maneira, em seres humanos melhores. Eles se tornaram amigos improváveis, unidos por um passado doloroso e um presente de redenção. A história de Anna e Arthur Blackwood se tornou um testemunho do poder do perdão, da capacidade de mudança e da força transformadora da compaixão. E eu, o narrador, continuarei a contar as histórias da humanidade, as histórias de suas lutas e suas vitórias, de suas quedas e suas ascensões. Porque, no final, são as histórias que nos definem, que nos conectam, que nos lembram de quem somos e do que somos capazes. E a história de Anna e Arthur Blackwood é uma das mais poderosas, um lembrete eterno de que, mesmo nas profundezas da humilhação, a luz da esperança nunca se apaga e que a verdadeira vitória reside em nossa capacidade de perdoar, de crescer e de nos conectar com o divino que reside em cada um de nós e em tudo ao nosso redor. E que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro, um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita. E essa esperança, meus amigos, é o verdadeiro legado de Anna, a garçonete que se tornou uma lenda e que nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de perdoar e de inspirar, garantindo que a humanidade nunca mais se perdesse na escuridão e que o futuro fosse sempre um farol de possibilidades infinitas, um testemunho eterno do poder da luz e da esperança, um convite para que cada um de nós se torne um guardião da luz em seu próprio caminho, um farol de esperança para as gerações futuras, um eco da verdade que ressoa através do tempo e do espaço, e que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro, um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita. E essa esperança, meus amigos, é o verdadeiro legado de Anna, a garçonete que se tornou uma lenda e que nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de perdoar e de inspirar, garantindo que a humanidade nunca mais se perdesse na escuridão e que o futuro fosse sempre um farol de possibilidades infinitas, um testemunho eterno do poder da luz e da esperança. Um convite para que cada um de nós se torne um guardião da luz em seu próprio caminho, um farol de esperança para as gerações futuras, um eco da verdade que ressoa através do tempo e do espaço. O reencontro com Arthur Blackwood no evento de gala foi um divisor de águas, não apenas para Anna, mas para ele também. Aquele breve diálogo, carregado de significados não ditos, plantou uma semente de reflexão na mente do magnata. Ele, que sempre mediu o sucesso em cifras e poder, viu-se diante de uma mulher que, sem um tostão, havia conquistado algo que ele, com toda a sua fortuna, jamais alcançaria: respeito genuíno e admiração. Aquele encontro o assombrou. As palavras de Anna ecoavam em sua mente, um lembrete constante de sua própria pequenez moral. Ele começou a questionar suas escolhas, seus valores, que havia construído sobre a humilhação alheia. A solidão que antes era um refúgio, agora era um tormento, um espelho de sua alma vazia. Anna, por sua vez, continuou sua ascensão meteórica. Seu terceiro livro, uma coletânea de contos inspirados em histórias de superação que ela ouvia em suas viagens, foi outro sucesso estrondoso. Ela se tornou uma figura pública influente, usando sua voz para defender os direitos dos trabalhadores, para lutar contra a desigualdade social, para inspirar uma nova geração a acreditar no poder da arte e da empatia. Ela nunca esqueceu a dor da humilhação,
mas a transformou em combustível para sua missão, em uma força motriz para construir um mundo mais justo e compassivo. Sua dignidade, antes testada, agora era inabalável, um farol para todos que a conheciam. O destino, no entanto, ainda tinha mais uma reviravolta reservada para Arthur Blackwood. Sua empresa, antes um colosso inabalável, começou a ruir. Escândalos de corrupção, investimentos arriscados e a perda de confiança de seus parceiros levaram-no à beira da falência. Ele perdeu tudo: sua fortuna, seu poder, seu status. A queda foi brutal, pública e humilhante. Ele se viu na mesma posição de Ana anos antes, despojado de tudo, sem nada além de sua própria consciência para confrontar. O mundo que ele havia construído com tanta arrogância desmoronou, deixando-o em ruínas, um homem quebrado, sem rumo. Foi então que ele encontrou a fundação de caridade, não por um convite, mas por desespero. Ele precisava de um lugar para se esconder, para lamber suas feridas, para tentar encontrar algum sentido em sua existência arruinada. Ele começou como voluntário, servindo refeições, limpando o abrigo, fazendo o trabalho mais humilde. E lentamente, algo começou a mudar dentro dele. A humildade, antes uma palavra vazia, tornou-se uma experiência tangível. Ele viu a dor nos olhos dos outros, a resiliência em suas almas e, pela primeira vez, sentiu uma conexão genuína com a humanidade. Ele começou a entender o que Ana havia tentado lhe ensinar anos antes, que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha, no que se dá. O reencontro no abrigo foi um momento de pura catarse. Ana, ao vê-lo ali, não sentiu triunfo, mas uma profunda compaixão. Ela viu não o magnata arrogante que a humilhou, mas um homem transformado pela dor e pelo arrependimento. Aquele aperto de mão, simples e sincero, selou não apenas uma reconciliação, mas o início de uma amizade improvável. Eles, que um dia foram inimigos, agora eram aliados, unidos por uma jornada de redenção e crescimento. A história de Ana e Arthur Blackwood se tornou um testemunho do poder do perdão, da capacidade de mudança e da força transformadora da compaixão. Eles provaram que, mesmo nas profundezas da humilhação e da ruína, a luz da esperança nunca se apaga e que a verdadeira vitória reside em nossa capacidade de perdoar, de crescer e de nos conectar com o divino que reside em cada um de nós e em tudo ao nosso redor. E que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro, um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita. E essa esperança, meus amigos, é o verdadeiro legado de Ana, a garçonete que se tornou uma lenda e que nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de perdoar e de inspirar, garantindo que a humanidade nunca mais se perdesse na escuridão e que o futuro fosse sempre um farol de possibilidades infinitas, um testemunho eterno do poder da luz e da esperança. Um convite para que cada um de nós se torne um guardião da luz em seu próprio caminho, um farol de esperança para as gerações futuras, um eco da verdade que ressoa através do tempo e do espaço, e que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro, um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita. E essa esperança, meus amigos, é o verdadeiro legado de Ana, a garçonete que se tornou uma lenda e que nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, de perdoar e de inspirar, garantindo que a humanidade nunca mais se perdesse na escuridão e que o futuro fosse sempre um farol de possibilidades infinitas, um testemunho eterno do poder da luz e da esperança.
Um convite para que cada um de nós se torne um guardião da luz em seu próprio caminho, um farol de esperança para as gerações futuras, um eco da verdade que ressoa através do tempo e do espaço. O legado de Anna e Arthur Blackwood transcendeu as páginas dos livros e as manchetes dos jornais. Suas vidas, antes tão díspares, tornaram-se um testemunho vivo do poder da transformação. Anna, com sua voz suave e sua determinação inabalável, continuou a inspirar milhões. Ela não era apenas uma escritora, mas uma ativista, uma mentora, uma força para o bem. Sua fundação cresceu, alcançando todos os cantos do mundo, oferecendo-lhes não apenas bolsas de estudo, mas esperança, a crença de que seus sonhos eram válidos, que suas vozes importavam. Ela provou que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em vidas tocadas, em corações inspirados, em um legado de compaixão que ecoaria por gerações. Arthur Blackwood, por sua vez, encontrou a redenção na humildade. Ele dedicou o resto de sua vida ao serviço, trabalhando incansavelmente em abrigos, em hospitais, em comunidades carentes. Sua fortuna, antes um símbolo de sua arrogância, tornou-se uma ferramenta para o bem, financiando projetos sociais, construindo escolas, oferecendo oportunidades para aqueles que, como ele, haviam conhecido a dor da exclusão. Ele se tornou um exemplo de que a mudança é possível, que o perdão é uma via de mão dupla e que a verdadeira grandeza reside na capacidade de reconhecer os próprios erros e de se redimir. Sua jornada, antes marcada pela crueldade, agora era um farol de esperança, um testemunho do poder transformador, do arrependimento e da compaixão. E eu, o narrador, observo essa tapeçaria de vida se entrelaçando, de destinos se cruzando, de almas se transformando. A história de Anna e Arthur Blackwood é um lembrete eterno de que a vida é um palco de infinitas possibilidades, onde a humilhação pode se tornar o catalisador para a grandeza, onde a dor pode se transformar em inspiração e onde o perdão pode curar as feridas mais profundas. É uma história que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, para reconhecer nossas próprias sombras e a abraçar nossa própria luz. É uma história que nos lembra que, mesmo nas profundezas da escuridão, a chama da esperança nunca se apaga e que a verdadeira vitória reside em nossa capacidade de amar, de perdoar e de inspirar. Que esta história sirva de farol para todos nós, um lembrete de que a vida é uma jornada de constante aprendizado e crescimento, e que cada desafio é uma oportunidade para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Que a compaixão seja nossa bússola, a humildade nosso guia e a esperança nossa estrela guia, iluminando o caminho para um futuro onde a dignidade e o respeito prevaleçam, e onde cada coração encontre seu verdadeiro lar na vastidão do amor incondicional, e que ao fazê-lo possamos construir um mundo onde a luz da esperança brilhe eternamente, um testemunho do poder da transformação e da redenção, um legado de amor que ecoará por toda a eternidade.